para ser trabalhada com ela. Desde a estrutura do campo físico, né, da estrutura física, da preparação, as pessoas que estão realmente trabalhando durante o set da respiração, quem é que está coordenando a respiração, quem é o facilitador, quem são os acompanhantes, né, quem são os coterapeutas ali. Então, ela só pode ser feita por pessoas que realmente já têm essa certificação e são autorizadas. E ela tem todo um padrão e todo um percurso do início até o final, né? Então, o treinamento do Grof, que antes se chamava Grof Transpersonal Training, agora se chama Grof Legacy Training. Existiu uma ruptura entre ele e o Tevis Park, e aí o Grof, ele cria agora o Grof Legacy Training, que é um trabalho muito mais amplo, onde as pessoas que se certificam e depois que elas passam por uma avaliação e por um treinamento mais profundo, elas podem ser multiplicadores desse Grof Legacy Training. Então, a gente vai falar um pouquinho da parte teórica da respiração holotrópica, né? Então, o Grof, ele antes chamava estados alterados de consciência, depois estados ampliados de consciência, e agora ele busca esse nome, estados holotrópicos de consciência. Então, essa respiração holotrópica é uma das ferramentas, ou a mais intensa, a principal, dentro da perspectiva da psicologia transpessoal, para que a gente entre nesse estado ampliado de consciência, buscando essa totalidade, ou seja, movendo-se para o todo, movendo-se em direção ao todo. Então, o Grof, ele acredita que um dos princípios centrais dessa terapia holotrópica é justamente esse caráter transformador dos estados ampliados de consciência. Para quê? Para que a gente possa acessar os potenciais curativos e espontâneos que nós temos, ou seja, nós já temos esses recursos dentro da gente. Então, a forma de se acessar esses recursos através dessa ampliação de consciência. Então, a respiração holotrópica, ela foi criada pelo Grof, juntamente com a Cristina. O Grof trabalhava com psicodélicos, até que ele conhece a Cristina, né? E aí ele decide, a Cristina, ele naquele momento estava proibido o uso do ácido acetillicético 21, dos psicodélicos, né? E a Cristina já tinha uma grande experiência com respiração, com o trabalho de respiração, na sua busca pessoal, no seu trabalho pessoal, ela tinha essa prática, e aí ela se juntou com o Grof, e eles criaram esse método, essa técnica da respiração holotrópica, que é um conjunto, uma combinação do uso da respiração controlada, como um caminho de acesso ao nosso inconsciente, juntamente com a música. Essa música, ela é dividida em 3 tempos: a música de primeira hora, a música de segunda hora e a música de terceira hora. Essa música de primeira hora é mais uma música de pico, né, onde você amplia mais, há uma abertura maior para induzir você a essa expansão da consciência, justamente com a hiperventilação, onde você respira de uma forma mais rápida e mais intensa, até que você expande essa consciência e você entra na sua experiência pessoal. A música de segunda hora, que é uma música mais temática, é uma música mais introspectiva, que faz você acessar padrões que estão no mais profundo do seu inconsciente, memórias mais arquetípicas, mais antigas, e uma música de terceira hora, que é uma música de retorno. O trabalho corporal, ele é usado também, né, para favorecer tanto a abertura das tensões que estão de forma excessiva, né, possa estar presente em alguma parte do corpo, e que pode estar obstruindo esse processo.
Então, vai ser a respiração, a música e o trabalho corporal. O uso do verbal é mínimo, enquanto nas técnicas mais do Léo Matos, né, dos outros terapeutas, da Vera, o trabalho que eu também gosto de utilizar muito, que é trabalho corporal, mas nessa troca de diálogo, na respiração holotrópica, esse diálogo, ele é muito pouco, ele acontece muito pouco, o processo é do outro, e o acompanhante, ele está ali só para intervir no momento que o outro lhe pede. Então, esse verbal, ele praticamente a gente tenta o máximo possível não usar o verbal. Por quê? Porque aí você cai esse padrão de consciência, você vai para o racional. Então, o acompanhante e os facilitadores, eles têm que estar muito atentos a essa linguagem não verbal do respirante naquele momento, certo? Para que você entenda qual é a necessidade dele. O acompanhante, na maioria das vezes, ele está ali mais para proteger a expressão que o respirante precisa fazer naquele momento, precisa se utilizar naquele momento. Então, se ele vai se machucar, se ele vai bater com a cabeça na parede, se ele está pedindo, necessitando de alguma coisa, se ele quer vomitar naquele momento, se ele quer se expressar, se ele quer chorar, se ele quer uma manta para se acolher, se ele quer uma mão para tocar, o acompanhante, ele tem que estar ali para que o outro não se sinta abandonado, né? Se ele não tem um trauma de omissão, mas que ele também não tem um trauma de comissão, ele também não pode ser invadido naquele momento, porque de repente ele está no estado expandido de consciência, ele está passando por uma experiência, vem um outro, intervém e quebra aquela experiência que ele estava vivenciando, né? Temos também o facilitador, né? Ele vai apoiar o processo experiencial com plena confiança na natureza curativa do respirante sem tentar mudá-lo. Então, o facilitador é aquele que está ali no momento intervindo mesmo, porque o acompanhante, ele intervém muito pouco. Quem faz toda a prática, todo o trabalho corporal, juntamente com o respirante na hora que necessita é o facilitador. Esse facilitador, ele é treinado ou ele está em treinamento já no nível mais, vamos dizer assim, já finalizando já, é que ele pode estar ali. Sempre vai ter uma pessoa que já tem a certificação, que já está pronta, essa pessoa, ele pode ser o facilitador e ele pode ter junto com ele algum aluno que já está prestes a ter a certificação para ajudá-lo. Mas tem que ter alguém que já esteja certificado, né, no caso agora pelo Growth Legacy Training ou pelo Growth Transpersonal Training, para que ele possa facilitar uma respiração holotrópica. E a respiração holotrópica, ela trabalha o tempo todo com o princípio do curador interno, ou seja, você vai acessar aquele curador que já existe dentro de você para que você possa, que o seu trabalho possa ser realizado, possa ser vivenciado. E tanto o acompanhante, quanto o respirante, quanto o facilitador, ele precisa estar ciente e confiar no processo do curador interno, ou seja, deixar emergir, deixar vir, e que o curador, ele vai saber o caminho, a sequência para chegar naquele processo que o respirante precisa. O acompanhante, ele vai estar sempre ali no colchão, sentado junto ao respirante, apenas protegendo e observando qual é a necessidade dele. O facilitador, ele vai estar dirigindo a sessão, no sentido de estar ali pronto para fazer o trabalho com qualquer um dos respirantes que precisar. Ele não vai dirigir o processo do respirante, ele vai dirigir a necessidade, o que emerge. Ele não vai induzir para que o respirante vivencie algo. Ele vai estar pronto para aquilo que vai emergindo no respirante. Então, essa teoria e prática da respiração holotrópica, ela vai integrar diversos elementos, tanto da psicologia profunda, como da pesquisa moderna da consciência, que é o trabalho
básico do Groff, né? Da psicologia transpessoal, das filosofias espirituais do Oriente e das práticas nativas de cura, que a gente aprende muito também com essas práticas nativas, que são onde tudo começou, essa experiência da expansão da consciência, e difere muito da forma tradicional da psicoterapia que nós utilizamos. Essencialmente essas do meio verbal, como a psicanálise e outras escolas da psicologia profunda, né, que deram origem à psicologia. Não estamos aqui dizendo que elas não têm a sua validade, que ela não tem a sua eficácia. Eu gosto muito de frisar isso. Todas elas têm a sua eficácia, nós honramos, respeitamos e acreditamos na sua validade. Apenas o trabalho de expansão da consciência, ela não se enquadra, ela não vai se encaixar muito dentro dessa prática mais tradicional. Então, ela vai compartilhar certa característica com algumas terapias experienciais, como o humanismo, a Gestalt, as abordagens neo-reichianas, que vão enfatizar a expressão emocional, o trabalho corporal. Então, essas abordagens, ela vai utilizar o potencial de cura dos estados não ordinários de consciência, que são estados incomuns, né, muito amplos, que pode estar relacionado a várias experiências. Então, a gente também tem que ter cuidado quando a gente fala de estados ordinários de consciência, para a gente não estar falando ou se referindo a traumas cerebrais ou algumas infecções do processo. Então, a gente está falando de estado não ordinário de consciência, mas no sentido de ampliação, e não, vamos dizer, de patologia no sentido clínico, que a gente pode falar assim. Então, há uma grande importância desses subgrupos dos estados não ordinários de consciência são os estados holotrópicos de consciência. Então, os estados holotrópicos de consciência, eles fazem parte desses estados não ordinários de consciência. Todo estado não ordinário de consciência é um estado holotrópico de consciência? Não. Por quê? Porque aí a gente volta aqui e vai estar incluindo traumas cerebrais, intoxicações, infecções, processo degenerativo circulatório. Então, são estados não ordinários de consciência, mas não são estados holotrópicos de consciência. Esses estados holotrópicos de consciência, eles são uns estados expandidos, certo? Eles radicalmente são diferentes, que apresentam um potencial curativo e transformador, e é muito revolucionário da consciência, né? Evolucionário da consciência. São muito importantes do ponto de vista criativo, terapêutico e heurístico também. Então, como eu já falei, o coração da teoria da prática da respiração holotrópica é esse curador externo e está sempre tentando se mover em direção à totalidade. Esse contexto, ele tem que ser muito seguro, né? Para que ele possa, para que o respirante possa se sentir apoiado, né, possa ter confiança e possa trazer esses conteúdos que eles não estão ainda resolvidos para se tornar conscientes e integrar na consciência. Então, tem que se pegar esse conteúdo nesse momento que está mais apropriado, né? E para poder ser apoiado, para que através de quem está liderando esse processo da respiração holotrópica. A gente fala liderar aqui em dois sentidos: liderar no sentido do facilitador, que está ali cuidando e tomando conta de tudo, que está organizando naquele momento, ou seja, ele é responsável por aquela sessão de respiração holotrópica, mas quem está liderando o processo do respirante é esse curador interno. Então, tem que existir uma confiança nesse curador interno e tem que existir uma confiança no ambiente, nas pessoas que estão responsáveis por essa sessão de respiração holotrópica, pelas pessoas que são facilitadores, pelas pessoas que são os acompanhantes, e tem que ser seguro, até o ambiente físico ele tem que ser seguro,
A pessoa tem que saber que ela não vai se machucar e que ali ela também não vai ser julgada. Eu vou falar isso daqui a pouquinho mais na frente. Então, desde que o mundo é mundo, dos tempos mais imemoriais, os estados têm se trabalhado com esse estado ordinário, não ordinário de consciência. Então, ele pode se ele for trabalhado, se essas experiências elas forem trabalhadas num lugar seguro, elas podem trazer realmente uma sensação de paz e completude no nível mais profundo, né? E elas têm sido muito usadas tanto para curar, como nos ritos de passagens também, essas ampliações de consciência. Se ela não for usada no lugar seguro, ela pode ser entendida como, vamos dizer assim, um surto psicótico, ou ela pode ser negligenciada, ou pode ser traumática, ou pode não ser aproveitada da forma melhor possível. Né? Então, o Groff, ele cunhou essas palavras ilotrópicas e holotrópicas. A palavra ilotrópica para descrever a consciência ordinária, essa que a gente está agora assistindo aula, de uma forma bem racional, né? Bem tangível, sendo direcionada para uma realidade. Eu estou aqui me direcionando a minha consciência para tentar explicar esse conteúdo a vocês, e vocês estão usando essa consciência para tentar apreender esse conteúdo, certo? E a palavra holotrópica para descrever o movimento em estado não ordinário de consciência, em direção a uma realidade intangível ou a uma unidade. Então, aí a gente vai saber que essa expansão de consciência, ela não é à toa. Ela acontece para que a pessoa vivencie uma experiência e traga para ela um processo de abertura, um processo de cura, um processo de transformação. Aí eu me preocupo muito quando eu vejo essa ruma de jovem nas raves hoje, né? Por quê? Porque você não sabe qual é, vamos dizer assim, a estrutura de personalidade de cada pessoa, né? E aí ela, de repente, vai viver uma experiência e você não sabe que núcleos vão ser abertos. Então, eu já acompanhei alguns jovens, alguns adolescentes, que não têm uma estrutura de personalidade, vamos dizer assim, boa, e que depois de usar determinadas drogas, tiveram, meses depois, surtos psicóticos. Tanto, existem alguns que depois das raves já vão direto para os hospitais psiquiátricos, e outros que meses depois essa expansão de consciência vem de uma forma bem desorganizada. Então, eu fico muito preocupada, não só em rave, mas determinadas experiências que as pessoas vão fazer só por curiosidade. Vou usar uma borracheira, uma huasca, uma jurema, sem um contexto, sem alguém que esteja ali para integrar aquela experiência. Ou até mesmo algumas práticas, como eu conheço alguns terapeutas que juntam pessoas em um determinado local, passa o final de semana usando práticas intensas de expansão de consciência, que não é nem droga, é até algum tipo de respiração, ou algum tipo de mobilização, ou algumas não tenho nada contra coach, muito pelo contrário, com esses coaches maravilhosos, mas às vezes induzem a pessoa a uma experiência muito profunda, sem ter uma integração depois, sem ter uma forma de integrar essa experiência que a pessoa está vivenciando. Então, eu chamo a atenção aqui, o Léo Mato já falava, vamos atingir um nível transpessoal, mas depois vamos buscar integrar no nível pessoal. Então, é a mesma coisa que o Groff está falando. Vamos ter a experiência do estado holotrópico de consciência, mas vamos voltar para um estado ilotrópico de consciência, vamos integrar no estado holotrópico. Porque para que eu vou viver essa expansão de consciência só para ter uma viagem, uma experiência, uma good trip ou uma bad trip? Não, eu vou viver essa experiência, essa expansão de consciência, para depois eu integrar no nível ilotrópico.
Então, aqui na cartografia, a gente mostra, né, esse plano holotrópico dentro da experiência transpessoal, aí ele vai trazer o inconsciente coletivo, né, no campo transpessoal, a espiritualidade, a consciência cósmica, as matrizes 1, 2, 3 e 4, o campo biográfico rememorativo, né, e os estados hilotrópicos, né, que seria a nossa história, dentro de um tempo e espaço, a nossa experiência cultural e o nosso contexto social que a gente está inserindo. Então, a gente vai sempre lembrar que a transpessoal, ela vai perceber esse homem como ser biopsico, sócio espiritual e cósmico. Então, está integrado esse plano holotrópico e esse plano hilotrópico de consciência. Então, os estados holotrópicos de consciência são o centro dos ramos místicos das mais amplas tradições religiosas do mundo. Então, a gente sabe que todas as religiões, elas também trabalham com esses estados holotrópicos de consciência. Tanto o islamismo, como o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o judaísmo. Então, diferentes culturas e religiões usam diferentes caminhos de acessar os estados não ordinários de consciência. Não é só com a respiração, existem várias práticas dentro de cada uma dessas religiões que eles vão também fazer com que a pessoa entre nesses estados holotrópicos de consciência. Há diferentes técnicas que catalisam os estados não ordinários de consciência para mobilizar essa energia de cura interior. E aí aqui a gente pode trazer as plantas sagradas, meditação e oração, o jejum, né? Jesus fez o jejum no Calvário, né? Ele fazia isso para expandir a consciência, a privação de sono, cânticos, tambores, chocalhos, danças. E aí aqui a gente traz os índios aqui, ó. Os índios nos seus rituais, com plantas ou sem plantas nativas, as danças que eles fazem, os africanos também. Aqui, se eu não me engano, é na Rússia, né, que eles usam esse movimento de estarem rodopiando para estar em estados expandidos de consciência. Os tibetanos também, através das músicas, dos mantras, eles também vão, das meditações, eles também vão expandindo a consciência. Aqui, alguns rituais, ritos de passagens, a gente vê nas grandes tradições orientais, né, com fogo, com meditação, com a água. Aqui os ritos de passagem também, no Havaí, né, quando a criança está se tornando adolescente, ou o adolescente está se transformando em homem, esses ritos de passagem, de pisar em brasas, isso também vai expandir os estados de consciência, algumas danças, nas tribos africanas, nas tribos havaianas, como se diz, os havaianos, eles utilizam desses rituais junto ao mar, ao sol, essas danças que também fazem com que eles vão expandindo a consciência. E as experiências próximas à morte, ela pode ocorrer também espontaneamente, a respiração, os usos psicodélicos, né? Então, tudo que o psicodélico, a respiração pode fazer é ajudar com que esse curador interno, ele traga esse material à consciência. Isso que estava no nível mais inconsciente, ele é trazido para a consciência. Então, a diferença importante definida entre a maioria das terapias psicológicas e o trabalho supervisionado com os estados holotrópicos de consciência é que a psicologia tradicional e mesmo o cliente, muitas vezes, espera o terapeuta para estruturar ou analisar, enquanto o trabalho de cura nos estados holotrópicos de consciência vem de dentro do cliente e é assistido, ao invés de dirigido, por um acompanhante ou facilitador. Então, ele vai ser, vamos dizer assim, o trabalho é mais interno, é mais do curador, é mais espontâneo, sem análise, sem julgamento. E aí a gente vai lembrar, né, que dentro dessa respiração holotrópica, a gente pode acessar qualquer um desses níveis da cartografia do Grof. Tanto o nível estético abstrato, ou seja, a memória através dos 5 sentidos,
o nível psicodinâmico, biográfico, a nossa história depois do nascimento, o nível perinatal e o nível transpessoal. Então, todos eles podem ser vivenciados dentro do contexto da respiração holotrópica. No nível psicodinâmico, a gente vai trabalhar também a partir a questão da autoimagem, né? Essa autoimagem negativa que muitas vezes a pessoa está criando uma expectativa negativa referente ao futuro, vai estar criando frustrações, situações traumáticas, né? Como o bloco de energias estáticos, armazenando dor e construindo estados depressivos. Então, dentro do nível psicodinâmico, a gente pode estar trabalhando na respiração holotrópica muito essa questão da autoimagem. No nível perinatal, a gente vai ter que estar bem consciente de quais são as matrizes que estão aparecendo, né? E para que a gente dê seguimento a essa vivência, tomando consciência de quais as matrizes que a pessoa está trazendo, às vezes de forma simbólica, às vezes de forma bem nítida mesmo. E dentro dessa questão da dinâmica das matrizes, eu estou vendo aqui que houve um erro aqui de ortografia. Então, é dinâmica das matrizes perinatais. Acho que quando eu fui refazer esse slide, houve um erro, mas aqui é dinâmica das matrizes perinatais. Então, a gente vai fazer essa relação, como já falei na aula passada, sobre a arquitetura das desordens emocionais. Então, na hora que a pessoa está vivendo essa experiência, esse facilitador, ele tem que estar bem consciente dos níveis da cartografia, ele tem que estar bem consciente da experiência das matrizes e qual a matriz que ele está vivenciando naquele momento e qual as desordens emocionais que pode estar vindo naquele momento também daquela experiência que o respirante está vivenciando, né? Também a questão dos vícios, dos apegos, né? Do caminho espiritual, isso também pode estar vindo no momento, pode estar emergindo. Então, o terapeuta transpessoal, ele tem que estar atento a todos esses aspectos no momento do colchão e no momento da respiração holotrópica. Quando eu falo a terapia do colchão, eu estou me referindo mais à terapia do Léo Matos. Quando eu estou falando da respiração holotrópica, estou falando mais da terapia do Grof. Então, você tem que estar ciente de todos esses aspectos da psicopatologia, da psicossomática, da emergência espiritual, das desordens emocionais que possa estar vindo. Então, você tem que estar muito ciente do que é que está emergindo naquele momento daquela sessão da respiração holotrópica. E se a pessoa está vivenciando realmente esse nível mais transpessoal, né, que envolve essas experiências de expansão da consciência, além do limite do ego e transcende tempo e espaço. É só isso, Débora? Não. Aqui a gente tem uma lista, você pode encontrar tanto A Tempestuosa Busca do Ser, Sendo de Plenitude, como na mente holotrópica. Experiências de unidade dual, identificação com outras pessoas, identificação grupal e consciência grupal, identificação com animais, com plantas e processos botânicos, unidade com a vida e toda a criação, experiência de matéria inanimada e dos processos inorgânicos, consciência planetária, experiência extraterrestre, identificação com todo o universo físico, experiências ancestrais, experiências raciais e coletivas, de vidas passadas, filogenética, experiência da evolução planetária, experiências cosmogênicas, consciências de órgãos, tecidos e células. Consciências de órgãos, tecidos e células, Débora? Sim. Nós também não já tivemos, não já fomos só uma célula, um girino, né? A gente passou por todas essas etapas, então isso também é uma experiência no nível transpessoal. Experiências espíritas e mediúnicas podem acontecer, ou espirituais, vamos dizer assim, fenômenos energéticos de corpo sutil, de espíritos animais, experiências de guias espirituais e seres supra-humanos, visitas a outros universos, encontros com outros habitantes,
e seus habitantes, experiências de sequências mitológicas de contos de fadas, experiências de divindades pacíficas e iradas, experiência de arquétipos universais, inspirações criativas de impulsos prometeico, experiência de Demiurgo, insights sobre a criação cósmica, experiência de consciência cósmica, vazios supracósmicos e metacósmicos, experiência de natureza transpessoal e paranormal, vínculo sincrônico entre consciência e matéria, também tomar consciência sobre a psicopatologia e a emergência espiritual, saber diferenciar, né? Eu não dei essa aula ainda, porque vocês ainda não tiveram essa aula, vai ter com o Gerardo, eu não dei essa supervisão, não vou dar, então a dimensão do sagrado, né, entre a patologia e a busca do divino, então entender o que é essa emergência, como diferenciar a emergência da psicoterapia transpessoal, aquela pessoa que está vivendo aquela experiência de respiração, ela está vivenciando uma emergência, ela está no estado de emergência, está trazendo uma emergência, ela está trazendo uma patologia, né? Ou é uma questão da psicose, né? Então, a gente traz aqui essa imagem belíssima de São Francisco de Assis, quando lá, no filme maravilhoso, Irmão Sol, Irmão Lua, que a gente pode até combinar de assistir junto aqui, numa segunda-feira, e a gente falar sobre esse filme, que tem cada passagem linda, né, Irmão Sol, Irmão Lua, onde ele entra num estado, numa emergência espiritual, e todo mundo achando que ele está entrando no estado psicótico. Outra coisa que eu sempre vou repetir é você seguir o sistema COEX. Toda aula que eu for dar, eu vou lá falar em cartografia e eu vou falar em sistema COEX, porque você tem que entender dentro dessa emergência, né? Aliás, desculpa, dentro dessa experiência da respiração, né? O fluxo da COEX que está emergindo. Também quando a gente está fazendo trabalho de colchão, ou quando a gente está lendo a mandala, qual é a COEX que está emergindo? Senão você, ao invés de ter uma riqueza que você possa explorar, você vai estar mitigando aquela experiência, você vai estar, vamos dizer assim, reduzindo aquela experiência a um único ponto. Então, esse sistema COEX é uma das coisas que eu acho belíssima dentro da transpessoal, né? É que a gente pode ir cada vez mais a fundo, mas a gente também tem que ter uma coisa chamada limite e respeito. Às vezes o terapeuta está vendo que o cliente ou que o respirante, ele pode ir muito mais além, mas o curador interno sabe mais do que você se você deve ir naquele lugar ou não. Né? Então, a gente tem que cortar um pouco os nossos egos. Mas eu já estou vendo isso e aquilo outro. Até na leitura da mandala, isso tem que ficar muito claro. Mentir jamais, omitir às vezes. Às vezes você não deve falar. Às vezes você não deve ir ali. Você está vendo que o cliente tem muito mais coisa para trabalhar no colchão, ou que ele pode ir muito mais além na respiração, mas ele sabe o limite dele. E até na respiração, onde a gente corta muito verbal, na respiração holotrópica, existe uma palavrinha mágica que é um acordo chamado pare. Então, se o outro disser, não faça isso, aquilo, eu não vou parar. Mas se ele disser para mim, pare, eu vou parar, porque é o limite dele. Então, no colchão, a mesma coisa, porque se você força algo que o seu curador não permitiu, ou que você não está pronto, você pode levar a pessoa a uma descompensação, ou até mesmo a um surto. Por quê? Porque não vai ser legal. Então, é porque eu estou vendo e porque eu sei que eu vou lá e eu vou obrigar o outro a ir até onde eu estou vendo, onde eu já tenho uma percepção, não. Como eu também acho que se ele já pode perceber, você pode dar um feedback para ele. Eu estou percebendo isso aqui, isso faz sentido para você? Você quer trabalhar isso agora? Faz sentido, quero sim. Não faz sentido. Ou faz sentido, mas eu não quero agora. Então, eu tenho que respeitar o limite do outro, certo? Então,
trazendo mais uma vez, para a gente relembrar algumas coisas sobre COEX, memória de carga emocional de diferentes períodos de nossa vida, que se assemelham pela qualidade da emoção ou a sensação física que compartilham. Cada COEX tem um tema básico que permeiam todas as suas camadas e que representa seu denominador comum. As camadas individuais contêm variações desse tema básico que ocorrem em diferentes períodos da vida da pessoa, ou, vamos dizer assim, em diferentes níveis da consciência. É a intensidade da experiência e sua relevância emocional que determina se uma memória será incluída ou não em uma mesma COEX, e não se ela é agradável ou desagradável. Então, é como se você entrasse no nível, numa frequência, aquilo que está naquele momento, com a mesma relevância emocional, ela vai sendo acessada. Groff vê a COEX, né, como princípios gerais de organização da psique humana. Podem influenciar a forma pela qual percebemos a nós mesmos, a outras pessoas e ao mundo, e como nos sentimos e agimos. Elas são forças dinâmicas por trás de nossos sintomas emocionais e psicossomáticos, dificuldade em relacionamento com outras pessoas e comportamentos irracionais. Existe uma interação dinâmica entre o sistema COEX e o mundo externo. Os acontecimentos externos em nossa vida podem ativar especificamente os sistemas COEX correspondentes e, reciprocamente, os sistemas COEX ativos podem nos fazer perceber e reagir de tal forma que recriamos seus temas centrais e nossa vida atual. Então, algumas orientações, não é, para o trabalho com os estados holotrópicos de consciência. Obter informações sobre os tipos de coisas que podem acontecer e os benefícios dos estados holotrópicos de consciência. Então, por que obter esse conhecimento do que pode acontecer? Porque pode acontecer inúmeras coisas numa experiência no estado holotrópico de consciência. Então, a gente dentro da formação, né, do Groff Legacy Training, vocês vão estar habilitados a entender tudo o que pode, ou vamos dizer assim, uma grande mescla do que pode acontecer numa sessão de respiração holotrópica, ou nos estados holotrópicos de consciência. No livro do Groff, Respiração Holotrópica, ele traz isso, né? Criar uma intenção e deixar acontecer e se entregar ao que surgir. Então, quanto mais o respirante sabe o que pode acontecer, as várias possibilidades do que pode acontecer, por isso que tem uma palestra antes, tem uma orientação antes, e ele deixar que se entregar para acontecer, a coisa flui. Muita gente disse, eu respirei e não senti nada. Por quê? Porque ficou preso, teve medo, não deixou, não se entregou, né? Então, você tem que confiar e cooperar com esse curador interno. Fazer o trabalho pessoal, né? Então, sua falta traz abuso de poder, desconfiança no trabalho interior do cliente, projeções de problemas pessoais no cliente. Então, esse facilitador que está ali, e ele precisa ter o seu próprio trabalho pessoal. Para qualquer formação, a gente exige isso, por isso que a gente exige aqui dos alunos 40 horas de terapia, porque a melhor forma de você ser terapeuta é você sendo cliente. Eu não acredito em terapeuta que não faz terapia. Não acredito. O maior erro de um psicólogo é não fazer terapia. Porque ele é a única pessoa que não pode parar. Ele pode até parar a terapia por um tempo, mas depois ele tem que voltar. O terapeuta ele tem que estar sempre fazendo terapia. Porque a demanda que a gente recebe todos os dias no consultório é imensa. E a gente não pode deixar que os nossos problemas se misturem com o problema do cliente. Então, a gente precisa estar ali fazendo terapia. E como é bom. Quarta-feira eu passei 2 horas na minha terapia, foi maravilhoso, né? Então, o trabalho pessoal, se você vai começar a usar uma técnica, como é que você vai
botar um cliente no colchão para fazer técnicas de colchão, se você não passou por aquela experiência? Como é que você pode dirigir uma respiração holotrópica se você não sabe? Gente, tem coisas no colchão e no trabalho de respiração holotrópica que são muito sérias que podem acontecer, e se o terapeuta não souber voltar, a coisa fica feia, mas fica feia mesmo, né? Eu já tenho aí 25 anos de terapia e já me vi suar diante de determinadas situações, né? Tanto no curso como no consultório. Porque tem coisas que eu já vi também muitos terapeutas de renome que eu conheço, que eu confio plenamente e que já compartilharam comigo coisas que não são fáceis, porque você não está trabalhando numa psicoterapia tradicional, onde você está no verbal, você está trabalhando com expansão de consciência, com estados holotrópicos de consciência, onde a pessoa pode ter uma experiência profunda, onde eu posso ter uma experiência profunda o cliente pode ter uma experiência profunda e eu tenho que saber por onde eu vou. Eu tenho que trazer ele. Eu já vi alunos no curso de especialização ter que tem uma personalidade borderline, que diante de determinada experiência, se não tivesse uma boa condição ali, ela tinha cindido e tinha entrado no surto psicótico. Existem essas experiências mais no nível espiritual, de possessão, que a gente chama, que não é uma experiência fácil de lidar. E eu já vi pessoas altamente treinadas, até espíritas, psiquiatras, tremerem nas bases com clientes dentro do seu consultório em estados que a gente chama de possessão. Então, na hora que você está dentro de uma abordagem que vê o ser humano como um ser biopsíquico, socioespiritual, essas experiências, elas podem chegar até você. E se você não tem um preparo, você está sendo irresponsável. Quando você tem segurança, é muito bom. E não é fácil. Como alguns casos que eu pego de emergência, e os psiquiatras, por não entenderem, não conhecerem sobre emergência, a maioria deles, batem de frente comigo e querem encher o paciente de antipsicótico. E aquilo ali vai fazer com que ele entre em depressão. E eu fico ali segurando e dizendo, não é uma psicose, é uma emergência. E é muito bom quando a gente tem essa confiança, a gente sabe o que está fazendo e tem essa tranquilidade e vê o resultado mais na frente. Então, é algo que a gente precisa, esse trabalho pessoal, ele é de fundamental importância. E como é bom, quando você passa pelaquela experiência, quando o seu cliente está ali na sua frente, se estribuchando, vamos dizer assim, você está ali numa tranquilidade maior do mundo. Eu já fui criticada por alguns alunos de dizer, Débora, parece que você não está atenta ou não está preocupada. Eu digo, não, eu tenho segurança no que eu estou fazendo, mas todos os dias eu estou aprendendo, todos os dias eu estou me submetendo ao processo. E quem me conhece e já me viu vivenciar meus processos, sabe que eu vivencio meus processos com muita intensidade e com muita força. Eu não fico no superficial. Quando eu vou para o colchão para trabalhar com intensidade. Quando eu vou para a respiração, eu vou para trabalhar com intensidade. Então, é muito importante a terapia e você se submeter a todas as técnicas. Por isso que várias pessoas já me pediram, Débora, faça o curso online. Você vai ganhar muito dinheiro. Eu não quero saber de dinheiro. Nem quanto eu vou ganhar, nem eu quero ver e ter a certeza que eu preparei a pessoa e que ela está preparada para sair do curso e para atender. Terapia transpessoal não é teoria, é prática. Não dá para ser online, é vivência. Dá para ser online o quê? Uma parte teórica, como a gente está fazendo aqui, como a Vera está fazendo na Lubrate, como o Álvaro pode fazer no Growth Legacy Training, a parte teórica. Por quê? Porque a gente está no confinamento, a gente está numa pandemia. Então, o que é teórico, a gente pode passar, mas eu, com certeza, eu sei porque eu convivo e vejo o trabalho maravilhoso da Vera,
que é vivencial, o trabalho do Álvaro, que é vivencial, o trabalho do Gerardo, o trabalho do Aurino, o trabalho da Norma, o trabalho do Marlos, o trabalho da Eliana. Então, todos esses, eles estão trabalhando de forma vivencial. Pode ter o momento teórico, mas tem o momento vivencial. Como a gente está fazendo aqui, eu estou dando uma revisão teórica para vocês, mas vocês sabem que vocês se submetem à vivência o tempo todo e o quanto isso é importante, né? Então, antes da respiração holotrópica, a gente faz toda essa preparação, né? A gente tem uma palestra introdutória sobre a respiração, sobre o que pode acontecer na respiração, né? Então, a gente vai preparar esses respirantes para a experiência. A gente vai preparar, checar todo o local. Quando a gente fala checar o local, é preparar um local, né, que a gente chama de... A gente dá o nome de altar, porque é onde você coloca aquelas coisas, uma foto, algum símbolo, alguma coisa que você acha que você quer ali deixar naquele local como uma preparação, né, psicológica, que você está vivenciando aquela experiência de forma profunda, preparar o local no sentido de som, de colchões, de saco para vômito, de ventilação, de mantas para frio, de toalhas, de água, de alimento, de banheiro, um local que tenha o local também da arte terapia que vai se fazer depois, que é a parte para integrar. Então, saber a posição, se o piso a pessoa vai se machucar, se você vai ter que botar emborrachado, as paredes, se tem janela, como se tem 3 metros quadrados para cada respirante, se não tem perigo, se tem almofada, se tem tudo aquilo que ele possa expressar. Se tem lenço, se tem tudo, as mínimas coisas, checar o som, se vai ter um ruído, se vai ter barulho, se vai ter interferência, se não vai ter, a alimentação que você vai oferecer àquela pessoa durante aqueles dias, o local para ele dormir, né, porque é importante que ele tenha uma boa noite de sono, que não tenha interferência, que não tenha televisões, que ele não baixe a frequência dele e vá para o mundo externo, um trabalho mesmo de imersão, de 4 a 8 dias, 10 dias, 15 dias, o Groff fazia até de meses, né, 3 meses lá de imersão em Esalen. Preparação dos facilitadores, para que fique claro o papel do mesmo. Então, tem aquela pessoa que está dirigindo a mesma sessão, mas ele vai escolher, às vezes, algumas pessoas para ser facilitador também. Então, se ele está preparado, checar se ele está preparado, o acompanhante, se ele está preparado, quem são os pares, né? Se o acompanhante está pronto realmente, se o outro confia no acompanhante, quem vai respirar, aquele que vai respirar, como é que ele se sente mais confortável. Então, são mínimos detalhes, gente, que tem que estar tudo pronto ali. Eu digo isso porque eu organizo também toda a infraestrutura dos cursos da formação do Groff Legacy Training aqui em Natal. Então, os mínimos detalhes, né, que a gente faz, eles todos têm que estar alinhados, porque isso faz parte também de todo o processo. Até um quarto que você escolhe para um e escolhe para outro, isso vai interferir no processo das pessoas. A sessão, né, que a pessoa tem que estar bem relaxada, né, trazendo os componentes essenciais, né, da respiração holotrópica, que seria a música, o trabalho corporal, né, a respiração no caso, trazer também o poder de cura da respiração, o potencial da música, né, a filosofia fazer não fazendo, que é saber que você tem que acreditar no processo do criador, do curador interno, que você está ali, mas o cliente, o criador, o respirante é que está no seu próprio processo, né? O contato físico de apoio, de acolhimento, né? No nível pré-verbal mais profundo e não no nível só verbal. Então, quando existe essa ligação muito forte, né? O outro vai sentindo, eu posso trazer a minha experiência, a gente está gravando, isso vai ficar na internet, mas eu posso trazer a minha experiência na minha última respiração holotrópica que eu fiz, que eu fui para São Paulo só respirar, eu estava precisando muito,
e fazia 2 anos, desde que eu soube que eu tive o câncer de tireoide, que eu sentia o meu peito muito dolorido, e durante a noite eu acordava com pesadelos, acordava, quando eu vi eu já estava no meio do quarto, estava no meio da casa, estava no meio da escada do meu quarto, e quando foi na respiração, eu fiz o primeiro dia de respiração, trabalhei outros conteúdos, no segundo dia de respiração, eu só tinha eu respirava, adormecia, acordava assustado, respirava, adormecia e acordava assustado, isso em questão de minutos, 10, 15 minutos, durante a sessão da respiração, e aí o meu acompanhante, ele disse assim, entre nisso, entre nesse assustar, e aí ele ficou tão conectado comigo, que ele sentiu um ponto no meu peito, né, no meu tórax. E aí ele chamou, porque a gente tem que ter muito cuidado nesse toque, né, porque o trademark, ele é todo realizado, foi todo montado, esse treinamento nos Estados Unidos, e você sabe que o americano, ele não é como o brasileiro, que a gente toca e não é abuso, né? O americano tem muito esse cuidado com, assim, o brasileiro, ele tem muito essa coisa de tocar, de abraçar, e é claro para a gente que aquilo não é abuso. Para o americano, eles se preocupam muito com essa questão de abuso. Então, qualquer toque, ele pode ser entendido como abuso. Então, a gente sempre faz os usos das almofadas, né, entre o corpo de um e o corpo do outro, quando está fazendo o trabalho da respiração, não é como no trabalho do Léo, que a gente não utiliza muita almofada, a gente encosta mesmo, acolhe, abraça, então, na respiração a gente tem um cuidado maior, tem um cuidado, até porque a pessoa está muito fragilizada, e muitas pessoas têm história de abuso. Então, nesse momento ele chamou uma pessoa do sexo feminino, e pediu para que ela tocasse no ponto exato que ele estava sentindo. E quando ela tocou, meu processo se abriu totalmente. Agora, para você fazer isso, você tem que ter muito cuidado. Porque como não tem o verbal e você pode interferir no processo, quer dizer, ele estava tão interagindo comigo naquele momento, que ele tinha total confiança, né? Ele tinha essa total confiança, que era ali o ponto certo. E quando ela tocou, a sensação que eu tinha era que todo o meu tórax tinha se fragmentado em pedaços. E eu chorei durante mais ou menos uns 40 minutos. E era uma dor, ela tocava assim, você imagina assim, um dedo encostando numa pele, da forma mais leve que a sua mão possa ser. E cada vez que ela tocava em mim, e eu pedia para ela tocar, e eu pedia para ela tocar cada vez mais eu sentia, eu gritava de dor, e eu consegui desbloquear tudo aquilo que eu estava aprendendo, e realmente os pesadelos, eles diminuíram 80%, né? Então, o outro ponto, sim, voltando aqui, esse trabalho durante a sessão, né, que a pessoa está respirando e está vivenciando aqueles 3 momentos da música, a gente já está terminando, gente, que a gente está vivenciando a todo momento da música, o trabalho corporal, todas as vezes que a pessoa pede, ela vai ter, o que o facilitador sinta que é necessário, ele vai chegar perto, vai perguntar se a pessoa quer, e ele vai ter, existe um trabalho corporal para cada situação, existe técnicas corporais para cada situação, e aí durante o treinamento você vai poder entender cada prática para cada situação que a pessoa esteja vivenciando. Então, o treinamento, ele deixa você muito seguro, a prática corporal e a prática corporal para você entender como você produz esse setting musical, como você alinha essas músicas não são qualquer músicas, você recebe todo um repertório para você aprender o módulo, para você aprender como formar esse set, para que essas músicas elas venham numa sequência que faça uma lógica e que faça com que você expanda a consciência. Todo esse trabalho corporal, tudo isso é feito, gente, de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito estudada, muito avaliada pelo Groff e pela Cristina, e feita também com muito esmero aqui no Brasil, no caso, pelo Alvo e pela Dora. Eu mesma escutei o Groff falar que eles são um dos melhores do mundo.
no que eles fazem. A Maiara também, filha deles. Eles têm todo o respeito, eles fazem com um amor. Quem já fez o Growth Training sabe, quem está aí, que é algum aluno que já fez, eles fazem com uma amorosidade, eles colocam a alma naquilo que eles estão fazendo. Então, precisa de muita sensibilidade para acompanhar o trabalho da respiração holotrópica. O Antônio Pedro, a Karen, o Eduardo, que já estão fazendo os grupos no Brasil, e outras pessoas, o Deva, né, que todos eles já estão fazendo assim com um trabalho com muito esmero. Então a gente já tem muita gente boa, vai ter a certificação agora, a gente vai ter muito mais pessoas aqui no Brasil, quer dizer, vai adiar um pouquinho a certificação, porque agora mudou para o Growth Legacy Training, então vai ter algumas alterações, mas já a gente vai estar aí com, acredito, com mais 20 pessoas certificadas no Brasil, e se Deus quiser eu vou ser uma delas. E a integração, que é super importante, né? Através do poder expressivo da arte, o desenho do mandala, agila, soulcology, dança, expressão corporal, contato com a natureza, confraternização, contato com a água, algumas sessões de psicoterapia se precisar, e a escuta, gente. É impressionante, assim, como eles fazem essa integração. Essa escuta dura, às vezes, uma pessoa falando 1 hora. Então, quando a gente vai para a integração, a gente vai para o momento mesmo da integração, tem um módulo de integração só para você aprender a fazer integração, às vezes a gente leva 5, 6 horas numa integração. Às vezes uma pessoa só tem uma fala de 1 hora, e a gente pacientemente e respeitosamente entende que todo o conteúdo que é emergido naquele momento, ele é importante. Então, a criação artística e a afetividade da arte é encontrada no retorno ao estado de participação mística, bom, a gente pode dizer, um nível de experiência no qual reside o homem coletivo e não o indivíduo. Então, toda pessoa criativa precisa lidar com uma difícil contradição. Por um lado, ela é um ser humano com uma vida individual e necessidades pessoais, por outro, ela é o instrumento de um processo criativo impessoal. Então, a arte é um tipo de impulso inato que se apropria do ser humano e utiliza-o como um canal. Então, essa arte, ela expressa não só o pessoal, como o coletivo. Então, quando a arte também é muito importante para a integração, a questão da arte, porque ela está expressando o eu e o todo, né? Ou seja, o todo e a parte, o eu e o coletivo, seja através da pintura, fotografia, cinema, música, poesia, o teatro, a dança, isso tudo também produz estados holotrópicos de consciência, né? Aí a gente vê, quando a gente está vendo as escolas de samba, né, a gente está vendo as matrizes perinatais. Eu assisto essa escola de samba, eu estou vendo as matrizes perinatais de forma pura. O galo da madrugada, aí para quem gosta do Recife, do carnaval pernambucano, né? Então, a expressão de um coletivo, onde eles estão podendo botar suas máscaras, suas sombras para fora, expandir a consciência também, né? Trabalhar com sua autoimagem, com as suas sombras, com seu ego, e com o coletivo, com o inconsciente coletivo. As festas juninas aqui, que infelizmente nós não tivemos esse prazer esse ano, né, mas que está mostrando toda uma cultura de um povo, também o simbólico, o místico, o espiritual, a expressão dessa coletividade. Os símbolos, que vêm tanto na respiração como na expressão do mandala, também é algo muito, muito importante. Com suas múltiplas faces, ele exprime os processos psíquicos de modo mais preciso e muito mais claramente que o mais claro dos conceitos. Então, o símbolo não só transmite a visualização dos processos psíquicos, mas também, e isso é importante, a reexperiência desses processos. Então, essas simbologias nos revelam alguns gatilhos, né? Que nível a pessoa está, que matriz ela está, quais as coex que estão sendo acessadas. Então, tanto na expressão da experiência do estado holotrópico, seja no colchão, seja na respiração, seja através da mandala, que coex estão sendo acessados, quais são os gatilhos. Os mitos também que são trazidos, né, que seriam a transposição de acontecimentos históricos e dos seus personagens para a categoria divina, alegorias de fenômenos da natureza que o homem esforçava-se para compreender.
O momento crucial é aquele que a verdadeira mensagem da transformação está prestes a surgir, segundo Campbell. Os mitos são expressões de uma realidade original mais poderosa e mais importante, através do qual a vida presente, o destino e os trabalhos da humanidade são governados. Malinowski já falava isso. O que esse mito está nos fazendo acordar ou despertar? O que esse mito nos ensina? Então, trabalhar com o inconsciente é trabalhar também com o mito. Então, às vezes, a pessoa não traz para a sessão, ou para a respiração, ou para o trabalho de colchão, no desenho do mandala, algo nítido, vem de forma mitológica. Então, você precisa entender também para poder aprender e saber entender o que é mais importante naquela expressão, o que é que aquela pessoa, naquele momento, está tentando, está precisando transparecer e trabalhar. Então, gente, essa foi a aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Ok.